Parece que o destino estava mesmo traçado. Eu tinha achado esse anel há 3 anos atrás, em Pipa, lá no Rio Grande do Norte. E aí eu peguei e guardei. E aí, na hora ali, eu falei, cara, vou dar pra minha futura esposa. Aí minha mãe, não, me dá isso aqui. Eu falei, não, vou dar pra minha futura esposa. No início do ano, eu peguei e eu falei, olha, eu não sei o que Deus tem reservado pra gente, mas ele é seu. Agora imagina a minha cara dentro do mar de Copacabana com uma aliança de ouro desse tamanho na minha cara, dizendo que ele achou 3 anos antes de me conhecer e que era meu, que ele guardou para dar para a futura esposa dele. Do tamanho do meu dedo. E o desejo se tornou realidade. Então meu sonho era ter o casamento mais tradicional possível e eu tive. Eu tô muito feliz por ter casado, foi um grande sonho realizado, que eu não tinha e que eu realizei agora. Essa coisa de você acordar do lado de quem você ama, todos os dias você olhar para aquele rostinho que está te esperando para conversar, para desabafar, para sorrir com você. Natália e Vitor fizeram uma festa dos sonhos. Foram mais de 500 convidados. Tudo foi como ela imaginou. Mas até chegar a esse momento, ela teve que seguir um outro ritual. Depois que os pombinhos decidem se casar, é preciso pedir a habilitação. Isso mesmo. Os noivos devem procurar um cartório e levar documentos de identificação. São necessárias ainda 2 testemunhas maiores de idade. Nesse momento, eles já devem informar se querem mudar o sobrenome e qual regime de bens vão adotar. A partir daí, começa um processo para verificar se os noivos estão livres e desimpedidos para casar. O tabelião publica o edital do casamento em um jornal local ou no Diário Oficial por pelo menos 15 dias seguidos. Se nesse período ninguém apresentar um motivo para os noivos não se casarem, o pedido é encaminhado para o Ministério Público, que verifica as informações. Tudo certo, o cartório então marca a data do casamento. Ah, e tudo isso tem um custo, cerca de R$300. É muita coisa, né? Você viu que antes de dizer o sim, os noivos devem escolher o regime de bens. E isso é importante para evitar problemas lá na frente. Mas quais as opções? São 4. Comunhão parcial, o mais usado. Tudo comprado depois do casamento é dos dois. O que foi adquirido antes continua a pertencer a cada um. Comunhão total, os bens comprados antes ou depois do casamento são do casal. O patrimônio é dividido meio a meio. Já no regime de separação total de bens, o patrimônio não é compartilhado. Tem ainda a participação final nos aquestos. Durante o casamento, cada cônjuge administra o que é dele. Com o final da relação, verifica-se o que pertence a quem, cabendo a cada um a metade do que ajudou a adquirir. Se um dos noivos tiver mais de 70 anos, o regime deve ser de separação total de bens. A gente costuma dizer o seguinte, assim, não é muito romântico botar tudo no papel, mas é muito prático quando aquela pessoa que você amava virou o seu maior inimigo. Mas mesmo os casais que não oficializaram a união têm direitos perante a justiça. A partir da Constituição de 1988, a união estável passou a ser protegida como entidade familiar, ou seja, a relação do casal nessa situação é regida pelo direito de família. Não é que a aliança tenha deixado de ter um papel importante para o amor. O significado do laço, do sentimento, continua existindo mesmo na união estável. A diferença não tem nada a ver com o amor, e sim com os direitos civis de cada um na relação. Hoje, para caracterizar a união estável, basta o casal ter uma convivência pública e duradoura com o objetivo de construir uma família. Existem namoros de 20 anos, né? Não há intenção de formar uma entidade familiar. A intenção é namorar. No entanto, eu posso estar junto há 6 meses, 1 ano, e já há um compromisso pessoal, patrimonial, até a forma como eu me comporto perante os amigos. E os casais nessa situação também podem fazer um documento para oficializar o compromisso. É a certidão de união estável. Ela é necessária para assegurar direitos aos companheiros, como foi o caso da Juliana e do Luiz Fernando. Depois de 4 anos de namoro, eles procuraram um cartório para oficializar a união estável. A gente necessitou de um documento que formalizasse a nossa união, para facilitar para os dois, questão de finanças e organização mesmo. Foi prático, foi suficiente para a gente poder resolver essa necessidade nossa, que era da dependência do outro, né? Do plano de saúde. O procedimento é bem mais simples.
Basta que o casal leve os documentos pessoais ao cartório e pague uma taxa. E eles já saem com a certidão em mãos. Mas então, qual a diferença entre casamento e união estável? No casamento, o cônjuge não pode ficar sem parte da herança. Companheiros deixam de ser solteiros e adotam o estado civil casados. Os sobrenomes dos dois podem ser alterados. Noivos menores de 18 anos precisam ir ao cartório acompanhados dos pais ou responsáveis. Na união estável, depois da morte de um dos companheiros, a herança pode ser questionada por familiares. Não há mudança no estado civil. Quando não tem documento, a lei presume que o casal vive em comunhão parcial de bens. Pode ser feita por pessoas do mesmo sexo. Infelizmente, o nosso legislador, no direito sucessório, criou normas que diferenciam muito esposos e companheiros. Extremamente, assim, são diferenças marcantes. Mas a doutrina e a jurisprudência já estão se encarregando de diminuir essas diferenças. A gente pode dizer o seguinte: em direito de família não há diferença. Essa companheira, na hora do final da relação, esse companheiro tem direito à divisão dos bens, tem direito a pleitear pensão alimentícia, tem a obrigação de regular a situação dos filhos que tenham advindo ou desse casamento dessa união estável. O que falta é ajustar o direito sucessório. Os casais homoafetivos também podem converter a união estável em casamento civil. É o que prevê a Resolução 175 do Conselho Nacional de Justiça de maio de 2013, que diz que todos os cartórios do país devem registrar o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Também devem ser convertidas em casamento as uniões estáveis homoafetivas já registradas. A resolução teve base em decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Em outubro de 2011, a 4ª turma do tribunal, em decisão inédita, concluiu que a dignidade da pessoa humana, consagrada pela Constituição, não é aumentada nem diminuída em razão da sexualidade e que a orientação sexual não pode servir de pretexto para excluir família da proteção jurídica representada pelo casamento. É uma história realmente interessante. A família mudou completamente. As conformações familiares, né? Nós temos hoje o casamento homossexual como uma realidade. O casamento entre pessoas do mesmo sexo é algo que não se discute mais. E há 10 anos atrás seria impensável. Viu quantas possibilidades? Casados, com escritura ou sem formalidade nenhuma. O que vale realmente... Você sente pela pessoa, se você está bem, se você está feliz. O que importa é o amor, né? Com certeza.